A paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar a respeito do Salmo 23. Muitas pessoas conhecem, é um salmo muito famoso, mas poucas pessoas conhecem realmente o seu conteúdo. Então vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, esse salmo vai falar sobre o relacionamento de uma ovelha para com o pastor, que é um relacionamento de submissão, de obediência. É colocar não as vontades dela em primeiro lugar, mas colocar a vontade do pastor, de Deus, em primeiro lugar. Quando uma pessoa coloca Deus como um pastor da sua vida, Deus, ele provê e não deixa nada faltar. Muitas pessoas dizem respeitar a Deus, temer a Deus. Muitas pessoas dizem que amam o Senhor Jesus. Porém, quando ela vai fazer alguma coisa na vida dela, ela não ora antes, ela não consulta a Bíblia, ela não vai até o templo para orar. Não. O que ela faz? Ela toma conselhos de amigos, da própria cabeça, ela procura conselhos na internet de artistas, de famosos, mas ela não toma a direção de Deus. Então o pastor da vida dessa pessoa não é Deus. O pastor da vida dela é ela mesma ou um artista, um amigo. E lá na frente a pessoa às vezes vai e quebra a cara, às vezes a pessoa vai e sofre e olha para trás e pensa, eu deveria ter feito não dessa forma, mas da forma correta. Então, lá na frente a pessoa sofre. Mas quem tem Deus como pastor da sua vida, pelo contrário, Deus ele provê tudo aquilo que ela necessita. Olha como o versículo 2 e o versículo 3, o pastor cuida da ovelha. Deitar-me faz em verdes pastos. Não leva para qualquer pasto. Um pasto venenoso, um pasto que é desprotegido. Não, leva para verdes pastos. Não um pasto seco, é um pastos verdejantes. Então Deus ele tem cuidado com a ovelha para a ovelha se alimentar da melhor forma. Esse é o cuidado de Deus para conosco, aqueles que realmente obedecem e se submetem a Deus. Guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha tem medo de correnteza, a ovelha tem medo de queda d'água. Então, o pastor tem um cuidado de levar as ovelhas para as águas de descanso, para as águas tranquilas, para que ela possa matar a sua sede. Esse é o cuidado de Deus para conosco, gente. Ele cuida da gente em cada detalhe. Ele se preocupa em cada detalhe. Não devemos se viver preocupados com isso ou com aquilo. Devemos confiar a nossa vida naquele que cuida de cada um de nós. Você não sabe quantos fios você possui em sua cabeça, mas Deus ele sabe. Por quê? Porque ele cuida de você em detalhes. E ele sabe o que a ovelha precisa. Ela tem medo de água corrente, então ele leva para as águas tranquilas. Esse é o carinho de Deus para com você. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como Deus ele é maravilhoso e cuida dos seus, quando a pessoa coloca Deus como pastor de sua vida. E diz mais, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui é uma experiência de Davi. Davi andou pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então olha que coisa maravilhosa. Davi passou exatamente por essa situação. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo de número 17. O que aconteceu com Davi? Naquele tempo, Israel estava passando por lutas com os filisteus, com guerra. E os filisteus chamou um homem chamado de Golias, com quase 3 metros de altura, para duelar até a morte contra um soldado do reino de Israel. Um soldado do reino de Israel. Então, de um lado tinha os filisteus, um soldado Golias, e do outro lado deveria se levantar um soldado para lutar contra aquele adversário, um duelo até a morte. E aonde que esse duelo se dava?
Vamos ler? Diz assim no versículo de número 2. 1 Samuel 17, versículo 2. Porém, os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, onde ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam em um monte do lado da Além, e os israelitas estavam no outro monte do lado da Quém, e o vale estava entre eles. Então, os filisteus estavam de um lado, em um monte de um lado, e do outro lado do monte estava os israelitas, e entre eles um vale. Eu vou colocar aqui na imagem para você ver o que é um vale, né? E a batalha, como diz a Bíblia, se ordenou ali, dentro daquele vale. Gente, quando Davi desceu aquele vale para lutar contra Golias, ele foi descer daquele vale e travar uma batalha até a morte. Até a morte ele ia lutar com aquele gigante até a morte. Uma batalha que custava a sua vida. Porém, ele foi. O gigante vem para todo mundo. Agora, qual é a maneira que você reage às dificuldades? Quando um gigante vem, os demais soldados do exército do rei Saul, eles estavam com medo. Os demais soldados do exército de Saul, eles estavam se acovardando. Tem gente que age dessa forma. Quando o gigante vem, ele fica com medo, ele foge. Tem gente que quando passa por uma luta, vai para farra, vai se acabar com álcool, assim por diante, vai se trancar no quarto, passando pela luta. Tem gente que não. Tem gente que quando passa pela luta, vai pôr os joelhos no chão, vai orar, vai clamar a Deus. Qual é a maneira que você tem reagido às dificuldades da sua vida? Você reage murmurando? Você reage reclamando? É assim que muitas pessoas reagem, né? Passando por uma dificuldade, aí fica reclamando, murmurando, falando coisas contra Deus, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Tem gente que faz isso. E tem gente que não, tem gente como o Davi, que vai em frente. Não, Deus é comigo, eu vou vencer esse gigante. Ela não deixa a dificuldade abalar a fé dela. Ela luta, ela persevera. Ela fala, não, Deus é comigo, eu vou vencer esse gigante. Então, enquanto o gigante deixa pessoas desmotivadas, acovardadas, tem muito covarde por aí afora, com medo, se trancando em quarto, chorando, como se as lágrimas fossem resolver alguma coisa. Chora 1 litro de lágrima aí para você ver se resolve alguma coisa. Não resolve nada. Fica reclamando o dia todo. Começa agora. Agora que você está vendo esse vídeo e vai até o outro dia reclamando. Vê se muda alguma coisa. Não muda. Para que reclamar? Para que chorar? Levanta sua cabeça. Está na hora de você recorrer ao que realmente funciona, que é buscar Deus. Está na hora de você recorrer ao que realmente faz sentido, que é clamar, entregar essa situação na mão de Deus, entregar essa batalha, esse gigante na mão de Deus. Você está passando por perigos, você está passando por luta? Sim, eu sei, mas existe uma solução e ela se chama confiar em Deus. Ela se chama entregar a sua vida para o pastor. O Senhor é o meu pastor e Ele que vai batalhar por mim essa batalha. E Davi, ele foi, gente. Ele desceu aquele vale, enfrentou aquele gigante. E o gigante, olha o que o gigante falou, né? Olha o que o gigante falou para Davi quando viu ele. No versículo de número 41. O filisteu veio e vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Não é assim? O gigante, ele quer te colocar medo, o gigante, ele quer falar, olha, eu vou te destruir. Talvez você está passando por essa situação aí. Talvez do outro lado você está vivendo essa situação desesperadora, de dor, de sofrimento.
tem pessoas te amaldiçoando, tem pessoas querendo ver a sua destruição. O diabo tem pelejado contra a sua vida. O gigante aqui é o diabo que quer te destruir. E ele usa pessoas, infelizmente. Devemos orar pela vida dessas pessoas para Deus salvar da mão do maligno, né? Mas Deus ele honra os seus filhos, aqueles que confiam, aqueles que temem. E ele desprezou Davi. Quantas vezes você é desprezado? Davi foi desprezado, humilhado. Falou, eu sou algum cão para vir contra mim com paus e pedras? Olha a humilhação. E Davi, ele não se importou com essas palavras, que eu quero que você faça a mesma coisa, não se importe com a afronta do diabo, não se importe com aquilo que as pessoas más intencionadas te dizem, mas tenha a fé que Davi teve. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Disse, pois... Não, versículo de número 45. Porém, disse ao filisteu, tu venha a mim com espada e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não estava afrontando Davi, mas estava afrontando a Deus. Quando mexe com você, não está mexendo com você, está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Então, não tenha medo de calúnias, fofocas, mentiras. Não tenha medo de cilada, porque não é contra você, é contra Deus. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa batalha não é sua, é de Deus. Deus ele vai entrar nessa situação para te dar vitória. O pastor, ele vai defender as ovelhas. Ele vai defender. E Davi tinha plena consciência disso, que ele não estava indo ali com as suas próprias forças. Ele estava ali, indo ali na direção de Deus com a força de Deus. Se você está na direção de Deus, fazendo aquilo que é agradável a Deus, buscando a Deus, tomando santa ceia, orando, tenha certeza que essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus e Ele é quem vai te dar essa vitória. E vocês conhecem, afinal, Davi venceu quem? Davi venceu Golias, porque ele passou pelo vale da sombra da morte, ele lutou até a morte com Golias, mas ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Por isso ele escreveu aquele versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Nessa situação, nessa luta que você está passando, Deus está com você. Não tenha medo, não se apavore, não se desespere, reaja da melhor forma, não reaja reclamando, não reaja querendo desistir, reaja confiando em Deus de todo o seu coração, porque a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Creia nisso de todo o seu coração. Deus está contigo nesse vale, Deus está contigo nessa batalha, Deus está contigo nessa luta. E muitas pessoas não conhecem que quando Davi escreve o Salmo de número 23, ele estava falando a respeito disso, que ele passou pelo vale da sombra da morte, lutando contra Golias, mas Deus lhe deu a vitória. E o versículo de número 5 é muito bonito também, diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É outra ocasião na vida de Davi. Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai e ia receber na casa de Davi, gente, um profeta chamado Samuel. Jessé, seus irmãos prepararam um banquete, prepararam uma mesa e Davi estava cuidando das ovelhas do pai. E o profeta Samuel iria chegar na casa de Davi. É como se preparasse uma festa, um grande banquete, ia receber uma grande autoridade e ninguém te convidasse. Imagine uma grande festa na sua casa e ninguém te convida. Na sua empresa, todo mundo vai e só você fica de fora. É humilhante, né? Foi Davi. Davi passou por isso, ninguém dava crédito, ninguém dava valor para Davi.
e ele estava lá cuidando das ovelhas, e aquele grande evento na casa de Davi estava acontecendo. Lá vinha Samuel para ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. E a Bíblia diz que passaram todos os filhos de Jessé perante os olhos de Samuel, e nenhum deles foram escolhidos por Deus. Deus rejeitou a todos. Tem pessoas que Deus rejeita. O mundo não admite isso, mas tem pessoas que Deus rejeita. Por quê? Porque faz mal, faz aquilo que é mal perante os olhos de Deus. E Davi lá esquecido, Davi lá cuidando das ovelhas. Samuel perguntou para Jessé: acabaram os filhos? Acabaram os teus filhos, os mancebos, né? Perdão. Samuel perguntou para Jessé: acabaram os teus filhos? Acabaram os mancebos? E Jessé respondeu. Olha o que diz. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Então olha que coisa bonita, né? Não se assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Era o banquete, estava ali o banquete, todos ali reunidos para ser ungido a rei de Israel. O pai não fez questão de chamar, nenhum dos irmãos fez questão de chamar. Estava lá todos os irmãos, nenhum irmão se prontificou a ir lá chamar. Quem lê a Bíblia aqui, quem é assíduo na Bíblia, né, sabe que os irmãos tinham inveja de Davi, desprezava Davi. Mas Deus não desprezava ele. Deus o escolheu, o elegeu e falou para Samuel: nenhum desses aí eu escolhi a Davi. Manda chamá-lo, porque ninguém se assenta à mesa, ninguém participa do banquete sem que ele venha. Naquele momento ali, gente, os inimigos de Davi eram os da própria casa. Foi as palavras de Jesus, né? Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então, infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Você não se entristece quando um estranho vai contra você. Você até entende, é um estranho. Agora um amigo, agora um familiar seu, você se surpreende, isso te machuca muito. E ali naquele momento os irmãos de Davi, o pai de Davi era contra ele, eram os inimigos de Davi naquela conjectura. E por isso que diz o Salmo de número 23. Vamos lá de novo? Salmo de número 23, olha exatamente a ocasião que Davi se encontrava. Olha a ocasião que Davi se encontrava. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Que bonito isso, né? Davi passou exatamente por isso. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, Deus preparou uma mesa na presença dos inimigos de Davi, que naquele momento eram os seus pais, né? Deus preparou aquela situação na presença ali dos inimigos de Davi, que eram os seus familiares, e no meio dos seus irmãos e dos seus pais, Davi ele foi ungido. Olha o que diz. Disse mais, ó. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E disse: e deste aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, ele foi ungido perante os seus irmãos, no meio dos seus irmãos, e quando ungiu a sua cabeça, o seu cálice transbordou. Ele foi cheio do Espírito Santo, honrado na presença dos seus irmãos. Naquela mesa não havia lugar para ele,
mas Deus preparou um lugar e foi um lugar de honra, de prestígio. Ele foi ungido a rei de Israel e ele assumiu o trono porque Deus promete e cumpre a sua promessa. Então, gente, abra o seu coração, se dedique a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças. Deus, ele é fiel, Deus, ele é maravilhoso. Não pense que tudo acabou, não, ele é contigo. Então, Davi, ele foi honrado no meio dos seus irmãos, e isso é maravilhoso. Na presença dos seus inimigos, Deus, ele vai te honrar, vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. E ele termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele era grato a Deus, e ele permaneceu na presença de Deus para todo sempre. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, a paz.